Oi, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Este canal é o doutora Graça Marques Biapino, que não é novo, não. Ele é antigo também, ele tem 9 anos. Mas antes eu não gravava para ele, eu gravava só no Bolha Quântica, também do YouTube. Eu hoje vou responder algumas perguntas e vou esclarecer algumas dúvidas. Digamos que hoje eu fiz uma pauta, uma mini pauta, né, sobre o conhecimento que deve ser compartilhado e como é que eu mudo o mundo sendo o que eu sou. Porque o conhecimento, ele é uma raridade, né? E é uma benevolência do universo para algumas pessoas. E quem recebe o conhecimento, muitas vezes um conhecimento extraordinário, ele tem o dever de compartilhar. Porque na medida em que ele ilumina, na medida em que eu ilumino, eu tenho o dever de iluminar você, né? Como é que eu faço isso? Eu acendo a luz no seu caminho. Eu não vou lá e aperto o botão e você... Não é isso. Tudo bem que, assim, de uma forma figurada, usando uma figura de linguagem, nós apertamos botões como apertaram botões em minha vida muitos 40 anos atrás, né? Então, assim, eu gravo vídeos, eu dou aula sobre mecânica quântica, eu ensino a biomeditação, a psicomeditação, eu ensino o Sutra de Lótus, o Nam-myoho Renge Kyo. Isso é acender a luz no seu caminho. O conhecimento precisa ser compartilhado. Vamos usar um exemplo da época das nossas mães. Elas descobriam que aquele chá de boldo curava problemas do estômago e do fígado e do intestino e melhorava o sono e outras coisas mais, não é? E imediatamente a notícia corria no bairro, porque na época não havia Facebook. Na época da minha mãe não havia Facebook. Nem Instagram, nem Telegram, não, nem LinkedIn, nem nada. Nem Skype, que é mais antigo, né? Então, assim, a notícia corria. Minha mãe descobria que o chá de alecrim, ele era ótimo para depressão. E ela noticiava em todas as padarias, em todas as quitandas, em todos os caminhos, no hospital onde ela trabalhava, porque ela era enfermeira, e ela ganhava muito com isso, energeticamente. Ela tinha muita boa sorte. Ela era protegida pela estrela primordial. Ou seja, eu tive um bom exemplo, né? Eu recebi esses méritos da minha mãe. Senhora Valquíria Ibiapino. Então, veja, o conhecimento precisa ser compartilhado. Ainda falando da minha mãe, e vocês devem lembrar da mãe de vocês, das mães de vocês, né? Quando ela tinha uma notícia no jornal, ela lia jornal todos os dias. Quando ela tinha uma notícia no jornal sobre um decreto novo que o governo ia publicar, mas ela era a rádio cipó da cidade para divulgar aquele decreto para todo mundo, da pessoa mais letrada até as pessoas mais simples. E ela saía contando. Porque esse decreto trata-se disso e vai beneficiar essa população e vai prejudicar esta e vai fazer e acontecer e tal. A cidade inteira sabia que Dona Valquíria já tinha divulgado o decreto e muitas vezes ela fazia a caridade de dar um jornal para algumas pessoas que ela sabia que também eram comunicadores. Eram formadores de opinião naquela época, trabalhavam assim, de padaria em padaria, de quitanda em quitanda, de casa em casa, nas ruas, no seu ambiente de trabalho, nas escolas, nas reuniões de mães e pais. E eu aprendi aquilo com a minha mãe porque ela propagava informações vitais para a humanidade. Quem contou isso? Dona Valquíria. Então, veja,
Eu aprendi a fazer comunicação, ser comunicadora desde criança e procurei estudar muito, muito jovem, adolescente, eu já era uma comunicadora mesmo. Eu fazia como convidada alguns programas de rádio, eu dava palestra nas escolas, eu criava grupos de estudos para discutir assuntos importantes. Então, resumindo a ópera, o conhecimento precisa ser compartilhado para fortalecer o próximo. O conhecimento é fundamental. E hoje eu sou uma comunicadora, hoje há muitos anos, mais de 20 anos eu sou comunicadora. Eu comecei também, já na idade adulta, dando palestras por onde eu estudei, em universidades, escrevendo pautas, e esqueci, press release para algumas conferências, e quando já estava bem mais adulta, fazendo programa de rádio em São Paulo e programa de televisão. Eu aprendi a fazer televisão com uma grande comunicadora, que eu não vou mais falar nome para não dar palco para ninguém. Eu já dei muito palco para muita gente, não dou mais, não. Então, veja bem, e eu fiz durante 8 anos programa de televisão, nessa emissora que eu também não vou falar o nome, mas é a segunda maior emissora do Brasil, e naquela época estava ali com a número 1, que é um lixo, mas enfim. E fiz durante 7, 8 anos, e depois eu fiquei só em rádio. Aí começou o YouTube e o Facebook, aí eu passei para as redes sociais. Então, eu sou comunicadora desde sempre. Veja bem, isso aqui é um selo quântico que eu coloquei no meu peito porque eu estou passando por uma purificação tremenda. Quando eu faço muito bem ao próximo, o mundo espiritual não perdoa. Não, ele inferniza. Eu preciso recitar muito mais na minha Horengekyo para me fortalecer. E comecei a purificar com alguns sintomas bem desagradáveis. Tive várias quedas de pressão, porque minha pressão é baixa, e um cansaço. Eu vou terminar de gravar, vou me alimentar novamente, que aí vai ser a minha ceia, né? Porque eu já almocei e jantei às 22, e agora já passa da meia-noite. Hoje é dia 30. Não, hoje já é dia 1º. Que dia é hoje? Ai. O monitor é muito pequenininho. Já é dia 1º. 1º de maio de 2023. Alô! A compressão da Terra, do céu com a Terra, está intensificando. Ou seja, a transição planetária. Por isso estamos mais sensíveis. Olhe isso com cuidado, nós todos estamos, a humanidade está muito sensível, está sofrendo muito mais agora nesse finalzinho de transição planetária, de alterações da frequência eletromagnética da Terra, o batimento cardíaco, a frequência Schumann, bate 59, desce para 18 Hz, aí sobe para 98 Hz, não tem ser humano que aguente. O seu cérebro fica caótico. Quem recita na Myoho-renge-kyo, quem medita, vamos dizer assim, né? Quem medita muito, como os monges do Tibete, pelo menos há 20 anos atrás era assim, não sei se ainda é, né? E eu meditei com muitos monges do Tibete. Quem medita muito sofre menos. Por quê? Tem uma produção mais intensa de neurotransmissores, de frequências eletromagnéticas, né? De células nervosas, para a realização de novas sinapses, ou seja, novas conexões nervosas que vão produzir matéria-prima para a sua vida, para você sentir, para você respirar, para você viver, para você olhar, para você enxergar, para você sentir, para você respirar, para você falar, para você ter enfim, uma vida mais saudável. Nós estamos passando por uma grande alteração em nossos DNAs, todos nós, a humanidade toda, tá?
Então, algumas pessoas às vezes têm a sensação de que não dormiu, ou que está meio confuso, meio confusa. 90% disso é essa aceleração da frequência eletromagnética do planeta. Todos os grandes comunicadores, não vou falar mais nome também para não dar palco, mas eu gosto muito de do youtuber. Eu gostava de um outro também, mas ele começou a dar muito ibope para os Anunnakis, os monstros que se passaram por deuses na Terra, escravizaram a humanidade. E adoradores de Anunnaki comigo não tem chance mesmo. Então, veja, eles todos estão dizendo que nós estamos passando por essa transição e que há uma alteração nos nossos DNAs, o que é maravilhoso, porque nós vamos resgatar a nossa sabedoria milenar, a nossa fonte de vida. E não é só isso, eu citei só esses dois comunicadores, apenas para mencionar o YouTube, porque eu gosto muito do YouTube, aliás, é uma plataforma excelente. YouTube, beijo santo. Mas eu estudo no canal, direto na fonte da Fundação Cobra. E é de lá que vem tudo. Todo mundo pesquisa lá. Porque existe na Alemanha, existe na Inglaterra, existe nos Estados Unidos, existe em Portugal, existe na América Latina, existe em todo lugar. E todo mundo estuda na fonte. É um pleiadiano que comanda essa fundação, é um ser galáctico, né? E cujo nome não pode ser revelado pela segurança da existência dele e da família dele. E ele está na Terra para proteger a Terra com a consciência dele. Maravilhoso. Nossas consciências, elas são poderosas. Então, veja bem, nossas consciências. Nossos DNAs estão sendo alterados. Então, nós sentimos algumas coisas durante o dia. Não se assuste, nós sentimos algumas coisas enquanto dormimos. Então, imagine, de 12 filamentos, que é da nossa origem, da fonte da estrela primordial, da nossa criação, os Anunnakis nos deixaram com um filamento, ou seja, nos deixaram retardados, dormindo, hipnotizados, vítimas de lavagem cerebral, crenças limitantes, escravidão, limitações, tudo assim, doenças que eles implantaram na consciência das pessoas, em outras civilizações, muito mais ainda, em outros continentes que eu não vou citar para não comprometer, mas digamos que o Brasil foi uma terra um pouco mais poupada, por uma razão que eu não posso ainda explicar nesse momento, num outro vídeo talvez, mas essa razão está no contexto geral do planeta Terra, ou seja, do planeta Brasil, do Brasil, e de uma localização especial na Amazônia, que desde quando eu era criança, com 6 anos, eu lembro, mamãe, Valquíria Ibiapino, a comunicadora da época, né? Falava da expedição do Marechal Rondon, que era um ET, um ser maravilhoso, que já buscava essa força sobrenatural, que era uma fonte de riqueza, de poder, de luz, de sabedoria, e que acho que naquela ocasião foi a única civilização livre dos Anunnakis, porque as primeiras civilizações que entraram na Terra, segundo historiadores, não o povo muriu. O povo muriu, não por um acaso, entrou pela Amazônia, na região da Amazônia, para o planeta Terra, para poder povoar o planeta Terra. Então, nós somos abençoados, porque nós viemos desse povo muriu. Ainda tem uma construção sagrada, nobre, rica deles, que é o portal, o Forte do Príncipe da Beira, em Rondônia, que eu visitei muito quando eu era criança, por muitas centenas de vezes, porque eu tinha uma verdadeira paixão por aquele lugar. Eu chegava lá e me sentia completa. Não sabia por quê. Eu chegava lá, eu respirava profundamente. Eu chegava lá, eu ficava forte. Eu chegava lá, eu entendia tudo. Eu chegava lá, eu ressuscitava. E eu infernizava a minha família para ir para o Forte do Príncipe da Beira, que ficava a 300 quilômetros da cidade que naquela ocasião eu morava quando eu era criança. Pois bem,
os murios. Segura aí, guarda aí. Manda depois uma mensagem no canal para eu voltar a falar sobre isso, porque eu falarei brevemente, eu não quero perder a pauta do conhecimento. Então, a mamãe já falava, minha santa querida, nobre Valquíria Ibiapino, já falava das expedições do Marechal Rondon, e que depois virou uma grande fundação e criou várias equipes de pesquisa em Rondônia, no Amazonas, que eu conheci quando eu era adolescente, com 18 anos. E ela dizia, ele está procurando uma civilização perdida. Eu entendia isso perfeitamente quando eu era criança. Parecia que ela estava falando o meu idioma. Era uma coisa assim muito forte. E era mesmo, porque mesmo criança, simples e numa situação difícil, uma família passando muitas necessidades, eu era forte e sobrevivia a todas as tempestades e acreditava sobremaneira, absolutamente, na força da criação do universo, da estrela primordial e no eterno. E eu tinha certeza absoluta que eu sou o que eu sou para mudar o mundo. Já volto. Eu subia no galho mais alto da engazeira da nossa casa, que era um sítio, né? Uma granja, uma coisa, não sei direito. Enfim, e ficava lá conversando com um planeta que eu não sabia na época qual era o nome dele, mas eu chamava de minha estrela, com testemunhas, minha avó, meus tios, todo mundo gritando de noite, cadê a Graça? Tá lá na engazeira, falando com a estrela dela. Era Vênus, e eu falava com Vênus o tempo inteiro, contando minha história, e dizendo o que eu queria fazer, o que eu ia fazer, e acreditando mesmo que eu ia fazer, e eu agradecia muito, sempre agradeci todas as vezes que eu falei com o planeta Vênus e com outros planetas também, que eu não sabia o nome, mas eu falava porque eu via, e agradecia e descia lá da engazeira depois das 22 horas, e quando eu descia, eu tinha uma força sobrenatural, e aí alguém me dava uma bronca, porque é natural, né? Um tio, a mãe, um irmão mais velho, porque eu sempre tive irmãos mais velhos, eu tive um irmão mais velho que eu, 12 anos. E por que você vai para a árvore de noite, menina? Você é louca? É macaco? Eu falei, acho que eu sou macaco. Mas enfim, eu vou para a árvore, eu subo todo dia. E se vocês me proibirem, eu vou fugir de casa. E esse vou fugir de casa, na minha época, era grave, muito grave. Imagina com 7, 8, 9 anos de idade, vou fugir de casa, misericórdia, não. Então, eles deixavam eu escapar para a árvore, mas eu falava com as estrelas, eu sempre falei. Então, eu sempre senti uma força sobrenatural naquele lugar. E, obviamente, que depois de adulta que eu fui estudar, e eu estudo desde 1982, faz as contas, 1982. Eu fazia parte de uma equipe em São Paulo, que quem frequentava essa equipe, além dos grandes historiadores franceses, americanos, ingleses, canadenses, o nobre Marechal Shoa, esse eu vou falar porque eu já partiu para a eternidade, foi um grande homem com quem eu aprendi muito. Ele e outros que ainda estão no Brasil são pesquisadores, sérios pesquisadores, e que viajaram o mundo para poder estudar. Isso é uma tradição de homens semente das estrelas. Eu vou falar sobre semente das estrelas ainda. Muitos são. Eu acho que quase todos os meus seguidores são semente das estrelas porque eles se identificam muito comigo e eu sou semente das estrelas. Eu sempre soube que eu era. Principalmente quando eu chegava ali no Forte do Príncipe da Beira e me recarregava naquela fonte de energia inconscientemente. E minha mãe dizia, o que você está sentindo? Eu dizia, é uma coisa muito boa. Bom, então muitas vezes eu ia sozinha também. Eu juntava ali alguns amigos, alguns mais velhos, e que sabiam dirigir. Vamos lá para o Forte do Príncipe da Beira para a gente poder caçar. A desculpa era caçar, né?
Mas caçar o quê? Não tinha nada para caçar. Pegava frutas, frutas raras, e que eu não vou nem falar os nomes aqui, porque vai confundir a cabeça de todos. Mas, enfim, eu acumulei muito conhecimento ao longo da minha vida. Eu vivi grandes experiências. E vivi algumas que um dia eu contarei, não é a hora. Algumas coisas eu preciso dizer para compartilhar conhecimento, mas eu preciso de permissão espiritual da minha própria consciência para poder fazer isso sem, obviamente, causar nenhum constrangimento, nenhuma ansiedade enfim, e nenhuma tempestade, como muitos comunicadores ainda fazem, né? Você tem que tomar cuidado. Ainda ontem eu chamei a atenção de uma que acha que é a estrela do YouTube, falando muito mal de um grande CEO de uma das maiores empresas do mundo de comunicação, e eu disse para ela: olha, moça, no Instagram, não fale isso de público dessa maneira, porque você não pode expor desse jeito. Você tem que tomar cuidado com o que você fala. A humanidade não está preparada para ouvir qualquer coisa. Você tem que filtrar. E eu respeito por esse senhor, independente dele ser ou não ser o que você está dizendo, porque eu acho que você nem entende desse assunto. Você não sabe, não, que todos nós no planeta Terra temos uma parte do cérebro arcaico reptiliano. Então, veja, os reptilianos dominaram uma parte da Terra, os seres naquela época, tantos 250 mil anos, mas nós ficamos com uma parte dessa vibração e nosso cérebro tem uma regiãozinha do cérebro que é reptiliano. O que é isso? Eu estudei muito isso com um professor de mecânica quântica no Brasil, que muita gente conhece. Ele falou sobre isso durante muitos anos, e falou de público, e falou em vídeos, e falou em áudios, e ele assim, ele detonava mesmo. Até uma vez, uma das 100 vezes que eu encontrei com ele, eu disse para ele: professor, não fale dessa maneira. Isso é muito perigoso. Nós não podemos expor algumas coisas assim, de repente. Imagina que você vai na casa de uma pessoa e quando você chega lá, você identifica um ser dessa natureza e você vai dizer para todo mundo ouvir: olha, essa pessoa é um... tchan, 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 tchan. Não pode, você tem que tomar cuidado. Olha, vem cá, vamos conversar. É o seguinte, eu convido você para um café, em algum momento especial, eu gostaria de ter uma conversa com você, vamos dizer, reservada. Pois bem, o cérebro reptiliano, em parte, na parte arcaica de nosso cérebro, existe o cérebro reptiliano, uma parte do cérebro reptiliano. Então, salvo engano, né? Porque a humanidade já mudou muito nos últimos 10 anos. Pode ser que já tenha limpado, já tenha feito uma purificação em nosso cérebro, em nossas células neuronais, em nosso DNA, né? Porque cérebro e DNA, né? Tá? Então, e aí não exista mais. Pode ser. Eu acho que raramente eu tenho algum resquício, porque o que é isso? É a raiva, é a agressividade, os ataques, é você querer matar alguém, é você parar no trânsito e detonar uma pessoa, é você passar com o carro em cima de alguém, é você invadir a vida de uma pessoa, é você destruir uma pessoa, é você abusar de todas as maneiras de uma existência humana e animal também. Isso é o resquício do cérebro reptiliano. E essa moça falando besteira no Instagram. Então, veja, nós precisamos compartilhar conhecimento, mas nós precisamos filtrar, elaborar. Por isso a psicanálise me ajudou tanto. 30 anos de psicanálise me deu condições de ter um olhar subjetivo,
sobre tudo, sobre tudo. Até o bom dia do segurança da portaria. Então, nós temos que tomar cuidado quando nós nos comunicamos com o que nós dizemos e com o que nós escrevemos. É claro que ela nem me respondeu, porque ela pensou, bom, essa doutora Graça, ela realmente, ela tira a máscara de muita gente. Por quê? Porque eu estou zelando pelo planeta Terra. Eu tenho obrigação de zelar pelo planeta Terra. É aquilo que a estrela primordial, que os seres galácticos, que o eterno me dão, me oferecem e me protegem, porque eu sou protegida, eu tenho certeza absoluta, eu devolvo para o universo. Aquilo que eu recebo da fonte da criação, eu devolvo para o universo. Porque tudo que eu emito para o universo volta para mim. Gratidão, 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 gratidão. Tudo bem? Como pode melhorar, né? Então, conhecimento, eu passo nos meus canais há 9 anos e faço isso de uma maneira muito ponderada e muito elegante e muito ética. A diferença do Bolha Quântica para esse canal Doutora Graça Marques e Biapino é que eu não vou mais falar nomes, com exceção desse nome que eu falei agora, de um gênio com quem eu estudei quando eu tinha 1982, 28 anos. Num primeiro centro cultural de São Paulo, presencial, não era nada de online, não, era presencial, toda semana, na Avenida Alemanha, no Jardim Europa, numa grande mansão de uma nobre mulher, que eu não posso falar o nome dela. Gratidão, querida, que saudade de você. Partiu para a eternidade. Foi minha grande tutora, me ensinou muito. Eu era a única jovem no grupo, todos tinham mais de 45 anos. Eram pesquisadores, historiadores, eu era uma aprendiz. Aprendi muito com eles, maravilhosos. Saudades, saudades, saudades e grandes lembranças. Então, eu recebo, eu devolvo, vocês recebem, devolvam. Vocês estão recebendo, devolvam. Acorde outras pessoas. Faça com que essa luz acenda na vida de outras pessoas. Isso é muito importante para a sua caminhada durante a eternidade e seus descendentes. Porque aquilo que você realiza aqui neste planeta, você deixa um legado para os seus descendentes. Mesmo que esse descendente já esteja aqui do teu lado com 18 anos de idade. Imagine aquele que ainda vai nascer, o poder que ele vai receber. Por isso, tome cuidado. Faça o melhor que você puder. E desperte os adormecidos com bondade, com misericórdia e com compaixão. Para começar, você ensine a recitar o Nam-myoho Renge Kyo. Para você ajudar alguém que não tem recurso algum para fazer terapia nem tratamento, recite o Nam-myoho Renge Kyo. Não porque ele não tem dinheiro, mas é porque o Nam-myoho Renge Kyo é poderoso. Ele revoluciona a sua vida. Nam-myoho Renge Kyo, 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 Nam-myoho Renge Kyo. Ele produz novas sinapses em seu cérebro. Ele produz novas conexões nervosas, neurotransmissores, essências perfeitas, matéria-prima para a criação da sua vida, para você pensar, para você aprender, para você sentir, para você enxergar, para você andar, para você realizar, para você construir. Você constrói um mundo novo todos os dias em sua consciência. Então, essas conexões nervosas são super importantes, por que não dizer essenciais, vitais, absolutas, e que você acumula rapidamente, você potencializa em segundos, recitando Nam-myoho Renge Kyo.
20 segundos de Namyo Horenge Kyo, 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 Namyo Horenge Kyo. Não deu 20 segundos, mas já mudou a vibração de milhares de pessoas. Mudou a minha, mudou a sua. Aquilo que eu mudo dentro, eu mudo fora. Lembra disso para sempre. Agradecemos essas telinhas maravilhosas do YouTube, do Instagram, do Facebook e outros, porque nós conseguimos passar isso, transmitir essa vibração para vocês online. Então, foram 11 segundos recitando Namyo Horenge Kyo, 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 Namyo Horenge Kyo. Mudou tua frequência. Você ajuda o próximo, faça isso. E para finalizar, claro que eu mudo o mundo sendo o que eu sou, porque a minha vibração, a minha consciência interage com o universo. Depois eu falo mais sobre isso. Agora, eu quero agradecer às pessoas que escreveram no canal Bolha Quântica, escreveram no canal Doutora Graça Marquez e Biapino. Realmente... coisas lindas, maravilhosas, doutora Saudade, doutora Sora me curou de depressão, doutora Sora me curou da solidão, doutora, eu estava com saudade dos seus vídeos, olha, gratidão, 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 faça suas perguntas, que um dia eu vou gravar um vídeo só para responder perguntas, tudo bem? E agora eu vou esquecer, eu sei que eu vou esquecer, mas eu gostaria de dizer que eu não consigo responder todas as perguntas, porque são muitas, mas quando eu gravar um vídeo... foquem no canal Doutora Graça Marquez e Biapino, porque eu não vou gravar para o Bolha Quântica toda semana. Eu não vou gravar para o Bolha Quântica toda semana. Eu vou gravar para o Doutora Graça Marquez e Biapino toda semana. Fica no canal Doutora Graça Marquez e Biapino, tudo bem? Eu vou gravar um vídeo respondendo perguntas que eu vou sortear tanto do canal, quanto do Facebook, quanto do Instagram, e vou responder no ar essas pessoas para poder ajudar, ajudando uma, eu ajudo 10. Eu vou ajudar no mínimo 20, então faz as contas, né? Então, como pode melhorar? Olha, já passou até uma parte do meu mal-estar, fazendo bem a você. Criando um mundo novo em minha consciência e na sua consciência, em sua consciência. Não existe na, tá? Está errado. Na é sobre a mesa. Em sua consciência, tudo bem? Então, lembra de colocar o R no final do verbo infinitivo. Vou mudar, vou comprar, vou vender, vou fazer, vou agradar, vou abraçar, vou beijar, vou fazer, vou caminhar, vou viajar. Tudo bem? Como pode melhorar tudo isso, né? Duvido que tenha alguém nesse momento no planeta Terra fazendo de graça o que eu faço pelos meus seguidores, pelos meus alunos, pelos meus pacientes, pelos meus admiradores e até pelos meus inimigos. Que sejam muito felizes. Todos eles que me odeiam, que me invejam, sejam muito felizes. Felizes, gratidão, sinto muito, me perdoa, eu te amo, arigatô. 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 Seja feliz. Vamos recitar o Namyo Horenge Kyo? Namyo Horenge Kyo, 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 Namyo Horenge Kyo. Namyo Horenge Kyo, 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 Namyo Horenge Kyo. Namyo Horenge Kyo, 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 Namyo Horenge Kyo. Recite o Namyo Horenge Kyo e seja feliz. Seja feliz, seja curado, seja transformado.
Seja revolucionado, revolucionada, curada, seja feliz, seja feliz, seja feliz. Nam-myoho Renge Kyo, 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 Nam-myoho